Alô você, Leandro Argentino aqui por trás dos fatos, para tentar mais uma vez entender, compreender e passar para você a melhor explicação desses imbróglios que vem acontecendo aí sobre essas instituições financeiras que supostamente estavam operando como banco, isso mesmo. Banco Master de fato era banco. Agora e a sua subsidiada, o Will Bank, e esses outros situações de bancos digitais como C6, Inter, Nubank, e aí? São os próximos? Como é que é? Seguem a mesma cultura, a mesma diretriz? Tem todos os cuidados dos bancos grandes, como Santander, Banco do Brasil, Bradesco, entre outros? Não sei. Enfim, isso tem que dinamizar, tem que organizar? Eu acredito também que sim. Mas o que eu estou vendo hoje, que para surpresa de zero pessoas, como o Will Bank faz parte de um conglomerado do Banco Master, a consequência era essa mesmo, ser decretado o seu fim. E agora? Será que o BRB, o Banco Estadual, será o próximo? Já foi avisado. Ele está com caixa insuficiente. E aí? Você está disposto a correr risco? Porque no final das contas, quem paga a conta é você, sou eu. Até porque eu tenho uma ação que é pública, né, e notória contra o próprio Banco Will. Isso mesmo. Quando eu notei que eu participei de uma atividade com o trabalho e operando com o Banco Will que se passou de uma operação fraudulenta, eu, em determinado momento, eu tentei conversar, eu tentei negociar, mas não teve jeito e eu entrei com uma ação. A ação está rolando e agora a minha preocupação é saber se eu vou receber, se vai acontecer, se vão liquidar ou se eu vou ser mais um que vai ficar atrás de uma coisa que não vai receber. Mas enfim, diante disso, a trama está tão grande que tantas pessoas importantes como o Daniel Vorcaro envolveu, como ministro da Suprema Corte, com isso em ambas situações, como contratado e como parceiro de negócio. É mesmo, porque quem tem um hotel e entra numa sociedade é parceiro de negócio, e como contratado um escritório de uma esposa de um ministro, para mim é cúmplice. Então assim, não só isso, como de fato o cunhado do Daniel Vorcaro, como a própria cunhada do Toffoli, coitada. Hoje saiu na mídia aí que foram fazer uma visita para ela. Ela falou assim: eu comprei a casa financiada em 25 anos. Você acha que se eu fosse sócia de um hotel, resort, eu estava vivendo a situação? Meu marido é engenheiro elétrico, ele está fazendo projeto, está trabalhando, viajando, enfim. Então tudo leva a quê? Que a trama ela é fechada. Todas essas atuações, ações do Dias Toffoli, todas essas ações e situações do próprio outro ministro, para a gente poder evitar a fadiga. Então, assim, sem falar do Flávio Dino também, que esses dias aí houve um escândalo num voo. E no final das contas a gente vê o rombo das contas públicas, o presidente estourando cada vez mais. O Haddad, hoje eu tive uma frase fantástica de que assim, o melhor ministro da economia do Paraguai. Isso mesmo, Fernando Haddad, porque 200 empresas já se mudaram para o endereço fiscal para o Paraguai. Surpresa, zero pessoas. E se continuar assim, o rombo vai ser maior. E no final das contas, quem paga a conta sou eu e você. E aí, tá preparado para aguentar mais sigilo de 100 anos, para pagar a conta de mais de 120 milhões da esbanja? Isso mesmo, e a coisa vai, a coisa acontece. Não, e dá pra mim aqui, que aqui eu resolvo. Não, que eu coloco o sigilo, não, que eu veto. As provas têm que vir pra mim, eu vou dar o caminho. Enfim, estamos à mercê de uma situação dessa. Você concorda? Eu não. Também não sei o que fazer, até porque, enfim, estamos de mãos atadas. Mas eu tô aqui por um desabafo, tanto aí profissional como pessoal, porque eu tenho empresa e hoje eu vivo o reflexo direto, porque eu sou um pequeno empresário, eu não sou um grande empresário. Porque os grandes mesmo, eles estão pegando as coisas deles e estão indo embora. O próprio Nubank economizou 500 milhões, isso mesmo, 500 milhões só mudando o endereço fiscal para o Uruguai. É 500 milhões de impostos a menos. Por quê? Porque foram estrangular ele se viu numa situação difícil e fez uma ordem, num fator legal, hoje que faz parte da Constituição, e se evadiu. Evadiu, levou seu capital e não pagou o que tinha que pagar. Ou, de fato, o que estavam cobrando a mais dele, que eu não tiro a razão dele. Mas até quando? Enfim, até quando isso vai ficar assim? E sobre o chefe de Estado, o nosso chefe do executivo foi convidado para participar aí
da operação do Irã para poder viabilizar, conversar. E aí, ele participou? Ele quis? Ele deu uma mão? Não, então assim, o recado tá dado e ninguém tá entendendo. Mas fica aqui meu relato, meu desabafo e pensar que a gente precisa de um país melhor. E a gente precisa entender o que a gente precisa fazer. Mas eu conto com você e venho aqui, tento sempre dessa maneira, explicar de uma maneira mais prática, mais rápida, mais objetiva, tudo isso que está acontecendo. Mas confesso que hoje nem eu estou entendendo. E quem souber um pouquinho mais, por favor, me avise. Um grande abraço, fiquem todos com Deus.